Olá, amigos e amigas, aqui quem vos fala é Elisete Borges com o programa Coragem. Hoje começo e inicio o nosso programa com a mensagem do dia que eu sempre passo para vocês. Minhas mensagens são sempre baseadas na Bíblia Sagrada. Sou cristã, creio em Deus e gosto de passar uma mensagem de fé. A minha mensagem começa no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 31 ao 32. Mas eu convido você a ler todo o capítulo de Mateus 6. É bem interessante, é muito bom. Esse versículo diz: portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Quando Jesus disse isso, ele deixou uma mensagem para nós: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia os seus problemas, foi o que Jesus falou. Vocês não fiquem tão preocupados com o que é a vez de comer, de beber, de vestir. Ele disse também, nesses versículos que ele fala, que os lírios do campo, eles não tecem, eles não fabricam roupas para eles, né? E nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em todo o seu reinado, se vestiu como um lírio do campo. Os passarinhos, Jesus disse que também eles não semeiam, eles não plantam, e eles têm o que comer. Deus os dá o que comer. Eles não perecem por falta de alimento. Então, Jesus passou para nós, né, quando esteve aqui, porque o Deus encarnado no Filho, ele vem nos dizer que nós não precisamos temer o dia de amanhã. E muitas vezes nós ficamos preocupados. Lógico que a preocupação é muito normal. Temos a conta da água, da luz, nós temos o alimento, nós temos o remédio, problemas a resolver durante o dia, durante a semana, durante o mês, que a gente fica apreensivo. Principalmente eu falo aqueles que não têm trabalho, aqueles que vivem numa situação apertada. Não que Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com isso, não é isso. Mas tem pessoas que dão a devida, colocam a sua saúde, toda a sua atenção a esses problemas do dia a dia. Então ele pede que a gente tenha confiança, que a gente entregue o amanhã para Deus. Aqui eu fiz uma pesquisa, que eu pesquisei algumas coisas sobre essa mensagem, e me chamou a atenção que foi feita uma enquete que se perguntou aos americanos o que mais lhes preocupava. A resposta foi a minha aparência. Dos brasileiros foi feita uma enquete, o que mais os preocupava, e eles disseram que foi como não ter alimentos para sobreviver. Eles se preocupavam com o dia de amanhã em questão da alimentação. Já os americanos se preocupavam com a aparência. Então, para nós ver como é que são as coisas. Então, imagina alguém ficar pensando, como é que eu vou ficar nessa roupa, se eu não tiver roupa para sair? É meio doido essa história. Eu não entendi muito bem como é que as pessoas ficam tão preocupadas com isso. Eles não entendem, não é? Que o corpo é mais que a roupa. Então, que nós devemos dar importância à nossa vida.
e não ao que nós vamos vestir, não ao que nós vamos, né? Essa aparência que hoje a gente está vivendo num mundo muito, muito difícil, né, gente? Porque a internet, a televisão passam todos os dias para nós essa questão de aparência, o melhor tênis, a melhor roupa. No meu tempo, quando eu era criança, não é? A gente só tinha um tipo de tênis, né? Era a conga. Quem tinha conga, né? Era rico, né? Então, hoje são, meu Deus, milhares de tênis, marcas, roupas, joias, toda uma questão que as pessoas às vezes ficam, o que eu vou fazer, o que eu vou comprar, o que eu vou colocar, tem 10 pares de sapato e querem comprar mais. Então essa situação, não eu acho que deixa as pessoas confusas. O melhor celular, eu vejo assim, hoje sai um modelo, amanhã sai outro, aquele que eu comprei há um ano já não tá muito bom, eu tenho que comprar outro. É questão de aparências, né? É questão de querer ter e ter e ter. A gente tem que ter, tem que ser e não ter. Então tem que, né, não ter, dar tanto valor às coisas materiais. E essas preocupações, isso às vezes causa, a maioria das vezes as preocupações causam doenças. Então quando tu vai lá na Bíblia e tu vê que Jesus faz uma fala sobre tais coisas, é porque ele quer prevenir você a não ter uma doença. Muitas vezes as preocupações, elas causam doença na gente, sabe? Eu digo isso porque eu, na verdade, sofri muito sobre isso. Eu, quando tive um câncer, eu perguntei para os médicos, a gente indagou por quê e tal, né? Mas o estresse, sabe? A preocupação, a ansiedade, ela faz com que a gente fique doente, que os órgãos da gente comecem a falir. E aí, quando tu começa a ter doenças, porque o que eu vou beber amanhã, o que eu vou comer, como é que eu vou vestir meus filhos, tudo isso é uma preocupação. Eu lembro que quando eu tive a minha primeira filha, ela nasceu com problema de visão, ela nasceu com catarata congênita. E eu não sabia o que era essa doença. E naquele tempo, são 21 anos atrás, a internet também não era muito pesquisada, não me lembro nem de pesquisar, de ter acesso à internet naquela época. Então eu não sabia o que era uma catarata congênita. Os médicos me disseram, né? E eu fiquei apavorada. Dizia assim, gente, o que vai ser, né? Da minha filha. Aí eu já reportei ela, já moça, estudando. E aí eu pensava assim, poxa, a minha filha, ela não vai enxergar para ler, ela não vai conseguir ter uma carteira de motorista, ela não vai... Tudo, tu já começa, ela vai ser cega, porque tu reporta para o futuro. E logo que ela nasceu, eu estava dando de mamar, e aí eu tive uma depressão por causa de todas essas situações dela. Logo meu leite secou, já não pude amamentar minha filha, tive que tomar remédios, não é? E hoje eu olho para minha filha e agora eu consigo entender como é que são as coisas. Ela enxerga muito bem com óculos. E eu até um dia disse para o médico, digo, doutor, incrível que a minha filha, ela enxerga uma formiguinha no chão. Ele disse para mim, olha, o problema dela é enxergar ao longe, né? Ela não enxerga de um olho, ela enxerga só de um, e daquele que ela enxerga, ela tem miopia. Então ele explicou, né, como é que é. Ele disse, olha, ela vai enxergar, com óculos ela vai enxergar muito bem, e se for de pertinho ela vai enxergar bem mesmo sem o óculos, porque ela nunca enxergou daquele olho, ela não sabe o que é enxergar com os dois olhos. Então eu me lembrei de tudo aquilo que eu passei, de todos aqueles problemas de saúde que eu tive, imaginando como é que seria o futuro da minha filha. Ela é uma menina linda, ela é uma menina que ela enxerga super bem, né? Ela tem toda uma inteligência dada por Deus, graças a Deus, uma menina inteligente, uma menina linda, não é? É incrível ela, sabe?
e está estudando. Então toda aquela preocupação, todas aquelas doenças que eu tive, de nada valeram, só me estragaram a saúde. Então quando Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, coloca tudo nas mãos do Senhor, coloque tudo nas mãos de Deus, diga, olha Senhor, eu vou te entregar o meu dia, a minha semana, o meu mês, eu vou entregar a vida do meu filho, a vida da minha família, a minha vida, cuida de nós, faz o que for melhor, porque tem coisas que a gente não entende e que a gente não gostaria que fosse dessa maneira, mas muitas vezes é porque lá no futuro, né, Deus vai fazer algo muito bom, muito interessante, e teria que ter passado por esses apertos, essas dificuldades, mas o que nós temos é que no momento que acontecem as coisas, entrega a Deus a tua vida, aos teus problemas, diz, olha, eu não tenho como resolvê-los, então eu estou entregando a ti, Senhor, cuida para mim. Se eu tivesse feito isso naquela época, eu não teria tido problemas como eu tive, né? Eu não teria tido doenças como tive. Então é uma maneira de prevenir as doenças, é não se preocupar excessivamente com o dia de amanhã, né? Lógico que nós não vamos deitar numa rede, né, e dizer, o amanhã Deus pertence e eu não vou fazer mais nada. Não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Preocupação excessiva, preocupação normal de trabalho, de pagar contas, de viver a nossa vida regrada é uma coisa. Agora, preocupação excessiva, coisas que eu não posso fazer, que está no amanhã, não é? O que é de hoje eu faço hoje, o que eu tenho que resolver hoje eu tenho que resolver hoje, mas e o amanhã? E amanhã? Será? E aí, como é que... A ansiedade, porque você sabe, mulher então, meu Deus, como é ansiosa. Então eu deixo uma mensagem para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Tenha um bom dia, uma boa semana, um bom mês, entrega nas mãos do Senhor. Ele está te vendo, ele está te ouvindo, e que essa mensagem chegue ao teu coração. Que as preocupações de hoje fiquem no hoje. Não leva elas para o amanhã, porque de nada vai adiantar. Você vai ficar doente, você vai gastar com remédios, tá bem? Um grande abraço, fica com Deus e que Deus te abençoe. Os meus parabéns hoje vai para o arquiteto, filósofo e professor Roberto Chichileschi. Ele ganhou o prêmio um prêmio estadual por sua trajetória cultural. Eu vou ler aqui para vocês. Saiu no blog do Juarez. O Roberto, muitas pessoas... Eu não sei se tem alguém do Dom Feliciano que não conheça Roberto Chichileschi. Em Dom Feliciano e na região. Porque o Roberto é conhecido em Camaquã, conhecido aqui na Chuvisca. E o trabalho que o Roberto já fez, já elaborou à frente da cultura, da educação de Dom Feliciano. E também, como eu digo, da região também, não só daqui, mas como ele é daqui, né? Não é nascido aqui, mas é filho da terra, por causa que os pais, os parentes do Roberto são todos aqui. A Secretaria do Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e o Instituto Trocando Ideias, com 21 anos de atuação em projetos culturais em Porto Alegre, lançaram em fevereiro deste ano o prêmio Trajetórias Culturais, Mestra Cirlei Amaro. E depois de 5 meses, após inúmeras avaliações, saiu finalmente a lista final com os vencedores reconhecidos e valorizados por sua trajetória cultural. Trajetórias Culturais, Mestra Cirlei Amaro, é um prêmio de reconhecimento do Estado e da sociedade civil para os fazedores de cultura, que transformam vidas por meio da arte nas diferentes comunidades. As premiações objetivam dar destaque a pessoas que construíram um caminho de relevância social, criando, inovando e transformando seus espaços de atuação e contribuindo para promover a cultura nas suas mais variadas manifestações. No total,
Foram recebidas 5.218 inscrições e premiados 1.500 trajetórias culturais, distribuídas nas 9 regiões funcionais dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Os inscritos apresentaram as suas trajetórias nos seguintes segmentos culturais: audiovisual, artesanato, artes visuais, circo, culturas populares, cultura viva, dança, diversidade linguística, livro, leitura e literatura, música, teatro, memória e patrimônio e museus. E em Dom Feliciano, o premiado por sua trajetória cultural foi o arquiteto, filósofo, formado recentemente pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, e professor Roberto Chichileschi. Ele dedicou praticamente sua vida ao desenvolvimento cultural da região e, dentre inúmeros trabalhos desenvolvidos, foi o criador da Casa de Cultura do Imigrante e do monumento a Nossa Senhora de Czestochowa, pontos turísticos de Dom Feliciano, conhecidos internacionalmente, e teve grande destaque também em sua atuação no grupo folclórico Solidarność, realizando apresentações em diversas cidades do estado. Roberto disse: "Foi maravilhoso ter sido contemplado com este prêmio. É um reconhecimento de toda uma vida dedicada à cultura e como um fechamento de uma fase onde você foi reconhecido e valorizado por seu trabalho autêntico e verdadeiro. Esse reconhecimento que recebi pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Instituto Trocando Ideias foi algo que me orgulha." Lindo. Linda mensagem, não é? Que o Roberto nos passa. O Roberto está há muito tempo em Dom Feliciano, não é? A gente conhece o Roberto, ele foi professor da escola estadual, ele foi professor de espanhol, ele foi professor de artes, ele foi diretor da Casa de Cultura, fez um trabalho excelente no município. Eu digo, e sem medo nenhum de falar, que o melhor, não é, diretor da Casa da Cultura foi o Roberto. E acho que poderia estar fazendo um trabalho magnífico no município. Nossa cultura polonesa tem sido esquecida. Infelizmente, a cultura do município tem sido abandonada. Então, eu quero dizer para vocês que eu acompanhei muito o Roberto nos seus trabalhos aqui. A gente trabalhou muito com ele. Também eu, quando jovem, a gente fez muitas apresentações de trabalho pelos movimentos que ele fazia na cultura. Infelizmente, o nosso município, ele é ainda carregado por questões políticas. E o Roberto sempre foi um homem independente de política. Ele é um homem que faz um trabalho cultural, não político. E muitas vezes, por causa de apadrinhados políticos, não fazem o que deve ser feito. Enquanto que o Roberto era alguém para continuar à frente da cultura, continuar à frente do trabalho cultural no município. Ele é um professor. Roberto podia dar aula de cultura aos diretores de cultura do nosso município. Mas, infelizmente, porque são obrigados a pagar, não é? A pagar apoio político, apoio por causa de voto, é que o nosso município está da maneira que está. Roberto era para estar hoje aqui trabalhando ainda no nosso município, sendo colaborador, sendo, né, alguém para desenvolver o nosso município culturalmente. Mas não podemos, não é nós que administramos, né? Quem administra é que sabe. Roberto, meus parabéns. Roberto, de todo o meu coração, é um orgulho para Dom Feliciano, para a região, ter alguém como você, ter alguém com toda a tua bagagem cultural. Meus parabéns. Meu orgulho de viver em uma cidade que tem um ícone da cultura polonesa
e da cultura gaúcha. Tu é incrível. Tu tem todo um trabalho desenvolvido em várias atuações na questão da cultura, trabalhando principalmente a questão polonesa, que foi tu que desenvolveu nesse município. Meus parabéns, meu querido. Um grande abraço. Pinga Fogo de hoje estaremos falando sobre o mutirão de vacinação, sobre viagem dos vereadores de Dom Feliciano e o surto de corona na Câmara de Vereadores. Tivemos o mutirão de vacinação contra o coronavírus na nossa cidade. Foi muito bom, importante. Eu elogiei o trabalho desses profissionais. Eu sempre que eu for falar aqui, gente, é para ajudar a comunidade, nunca é para prejudicar. Então, como eu falei que no feriado, no comecinho de junho, que houve o feriado de quinta-feira, não se vacinou nem quinta, nem sexta, nem sábado. E isso prejudica muito a vacinação no município. Mas agora, essa semana, houve vacinação a semana toda e também no sábado. Interessantíssimo, muito bom. O que é um ponto positivo, a população do município esteve presente. Foi se vacinar, todo mundo lá foi fazer a segunda dose, quem não tinha feito ainda, e foram fazer a primeira dose. Interessantíssimo. O único problema que eu vi foi a aglomeração. Não falei nada no meu Facebook porque parece-me que qualquer fala, ela criticando o profissional da saúde, ou criticando ou falando alguma coisa referente à saúde, é um problema. Gente, eu valorizo por demais todos os profissionais da saúde, aqueles que estão se empenhando no coronavírus. Eu particularmente estive por 32 dias em um hospital, aonde eu fui tratada com o maior carinho, olha, eu fiz amizade com os enfermeiros de lá, que eu trago para minha vida. Pessoas maravilhosas. Aqui na cidade de Dom Feliciano, estive no hospital tratada. Enquanto eu falo para vocês, eu me lembro assim do tratamento, do carinho que tiveram comigo e do cuidado, não só dos enfermeiros, como dos médicos de nossa cidade. Dr. Vitor, doutora Sandra, dos quais eu tenho o maior carinho e respeito por eles, porque são pessoas assim, que me deram a maior atenção. Eu agradeço a Deus pela minha vida e pelos médicos. A minha situação estava muito difícil, eu estava com câncer aqui, beirando a uma infecção generalizada. O Dr. Vitor viu a situação, me encaminhou rapidamente, disse, olha, vou te mandar para Porto Alegre, não dá para ficar aqui. Então, quer dizer, são pessoas maravilhosas. Agora, não é um mimimi, gente, não é mimimi. Agora, o que não dá para entender é como é que não tem, isso aqui não é a culpa do funcionário que está aplicando. Vou deixar bem claro. Gente, eu explico A, B, C, D aqui no meu programa para que não entendam mal. Por favor, não entendam mal. Escutem, porque o nosso grande problema no nosso município e fora do município, em questão brasileira, é a questão da interpretação. As pessoas não conseguem interpretar como deve, né? Então escutem bem. Louvável estar vacinando. Mas aquela aglomeração de gente, vocês me desculpem, mas não tem como não olhar e dizer, os vereadores falaram das filas do banco, mas não falaram da fila da vacinação. Gente sem máscara. Eu passei várias vezes ali, eu vi gente sem máscara, eu vi um pertinho do outro, muito juntinho. Aonde está a prefeitura, a administração, a saúde?
do município, o secretário da saúde, que não passou lá, não viu, né? Vocês têm funcionários para trabalhar. A vigilância sanitária era para estar lá, separando, né? Dando um espaço ao povo. Porque aí tu vai te vacinar do coronavírus e contrai o coronavírus por estar muito perto. Gente, se vocês reclamam da fila do banco, eu acho assim, ó, é fora do normal não reclamar e não ver. Aí teve gente que diz assim, mas tá falando demais, porque olha só, a gente já tá fazendo a vacina. Não tô falando do profissional, eu não tô falando daquele que tá aplicando a vacina, porque ele tem que estar lá aplicando a vacina. Ele não pode estar lá vendo como é que tá a fila. Mas a orientação é por parte da saúde, gente. Vai aqui a minha crítica ao amontoamento de pessoas para fazer a vacina, não é? As pessoas têm que ter, lógico, eu estou dizendo para vocês, porque a gente vai em qualquer outro lugar, sempre tem uma pessoa ou outra orientando a gente. Isso eu falo, há muito tempo. Eu comentei isso na época que logo que saiu o coronavírus, eu fui criticada no Facebook por pessoas da administração, porque não sei o quê. Olha, eu digo, não, façam o controle. Nós temos funcionários para isso. É só o secretário tomar a posição de secretário e mandar fazer, né? Poderiam fazer a separação, fazer marcação para as pessoas estarem ali naquele sábado ajudando a população a fazer o distanciamento correto. Tá certo? Não fiquem bravos comigo. A verdade é essa, gente. Tá certo? Bom, iniciamos com a Câmara de Vereadores. Eu estive assistindo a Câmara, né? A reunião foi online. A reunião dos vereadores foi online por causa do surto de coronavírus na Câmara de Vereadores. Até foi feita uma resolução número 011 de 2021, fecha dia 22 de junho e abre dia 6 de julho, por causa do surto de coronavírus, que 4 funcionários, pelo que eu ouvi na Câmara de Vereadores, tiveram contraído a Covid, e para que não houvesse transmissão, né, da doença para outros funcionários, para pessoas que possam ir até a Câmara foi fechada. Correto, não é? Por causa que realmente é muito sério o caso, né? Vocês sabem que a Covid mata, né? E quando muitas vezes pode não matar, mas deixar sequelas. Muitas pessoas que tiveram uma Covid tiveram sequelas, que eu gostaria de saber como é que será tratado daqui para frente as pessoas com sequelas da Covid. Eu vejo os vereadores falar muito em prevenção da Covid, mas quem contraiu a Covid e teve problemas de saúde, como é que vão ser tratadas essas pessoas? Eu gostaria de saber esses problemas que vão surgir e estão surgindo após Covid. Como é que serão tratados? Que tratamento será dado a essas pessoas pela administração do município de Dom Feliciano? Secretário de Saúde, Raul, eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor: como é que será tratado pessoas que tiveram problemas com, né, a questão da Covid e ficaram com problemas de saúde? E por causa disso vão ter que fazer tratamentos, vão ter que ter outros cuidados. Como é que a saúde vê isso? Eu vou estar procurando o secretário para fazer não só essas perguntas, como outras perguntas. Eu espero que o secretário, eu acredito que ele vai poder responder para a gente, não é? Que ele vai poder falar com a gente. Ele sempre se dispôs a isso, mas tem que ser bem tratado e conversado. Porque, como eu já falei aqui para vocês, eu sei que um funcionário da prefeitura teve problemas de saúde por causa da Covid, colocou atestado e o prefeito não pagou, negou. E quando eu digo prefeito, é o prefeito.
é o prefeito. Porque esse funcionário tem só tem um funcionário nessa função. Ele colocou o atestado e ele está sem receber. O prefeito não lembra que essa pessoa tem família, que essa pessoa tem filhos, que essa pessoa come, que essa pessoa bebe. Isso é para você ver como é que é o tratamento da administração municipal de Dom Feliciano, aonde vão para uma live o senhor prefeito e o senhor vice-prefeito dizendo que está tudo bem. Tá tudo bem para você, prefeito. Tá tudo bem para você, vice-prefeito, que estão ganhando bem, que o teu saláriozinho tá lá caindo na conta, não é? Para você tá bem. Agora, para o funcionário que colocou atestado, prefeito, atestado, e que ganhou na justiça e que a prefeitura contestou, né? E aí, como é que o senhor tem para me dizer isso? O que o senhor tem para falar? Cuidado, né, de saúde, cuidando de saúde, cuidando da população. Engana quem quer, se engana quem quer, não é? Mas na verdade a gente vê como é que é essa administração. Se as coisas fossem mostradas claramente, aos olhos nus da população, que a gente pudesse enxergar como é na verdade. Como é que é tratado assuntos de gabinete a portas fechadas. Uma câmera que se pudesse ver, não é? As atitudes de pessoas que não são desprovidas de coração, desprovidas de atitude bondosa, de se colocar no lugar do outro. Isso não, né, prefeito? Imagina. Ora, o chefe mor se colocar, não é? De que jeito, né, prefeito? De que jeito? O senhor é o chefão que sabe tudo, que pode tudo, e que o município está mil maravilhas. Está andando direitinho, está tudo. Não está andando direito para o povo, está andando direito para vocês. Mas e aí? Quem é que fala, né? Quem é que fala? Bom, eu inicio aqui falando, mas o que me chamou a atenção, ainda falando sobre a questão da Câmara ter fechado, é que eu não sabia, né? E fui lá na Câmara de Vereadores, porque eu não tinha assistido a reunião no dia, né? A Câmara de Vereadores estava fechada, mas 4 vereadores foram viajar para Brasília. Interessante, surto de coronavírus, dia 22 fecha, correto, por ter fechado, e esses 4 vereadores saem do município. Não foi falado na reunião que eles iriam a Brasília, né? Poderiam levar algum pedido da gente, né? Eles podem avisar, não avisam. Bom, iniciando lá. Foi mandado para a Câmara de Vereadores um comunicado do Hospital Nossa Senhora Aparecida, né? Que relata a falta de medicamentos que são usados por analgesistas, os quais são necessários para pacientes graves. A direção técnica do hospital comunicou a incapacidade técnica de atendimento em todos os serviços e setores de emergência, em questão do centro cirúrgico, emergência, maternidade, unidade de internação, né, a UTI. Parece que não está tendo esses medicamentos, e que todos esses serviços vão ficar, né, sem atendimento, não vão poder abrir esses serviços enquanto não houver uma normalização. Assunto sério esse, gente. Camaquã é um hospital que é referência na região, não é? E que a questão é bem dramática, pelo que foi colocado aqui, e que parece-me, pelo que eu entendi, eu queria até falar com os vereadores sobre isso, não tive retorno, porque eu fui até a Câmara, mas como eu disse para vocês, a Câmara estava fechada, né? E eu não falo com o vereador no serviço dele,
tá? O serviço do vereador, alguns que são funcionários públicos ou que têm os seus trabalhos, eu não falo com eles lá no trabalho deles, porque o vereador é eleito para trabalhar na Câmara de Vereadores. Se ele não está trabalhando na Câmara de Vereadores, eu não posso estar indo lá atrapalhar ele. Por exemplo, se é um funcionário público, como é que eu vou tirar ele do serviço dele para falar sobre política? Ou para falar sobre situações do município? Não tem como, né, gente? Então, toda vez que eu tiver que falar com o vereador, eu vou ir na Câmara de Vereadores. Eu não vou ir no trabalho do vereador. Porque isso aí é uma falta de... Agora você elege um vereador, o vereador está em casa. Aí você vai na segunda-feira, ele está em casa. Aí você vai na terça, ele está na casa dele. Ou ele está lá no trabalho dele. Ah, hoje ele não está. Por quê? Porque ele é funcionário público. Sim, mas e aí? O que é que eu tenho nada com isso? Eu quero falar com o vereador na Câmara de Vereadores. Chama ele. Ah, eu não posso chamar ele porque ele está trabalhando. Ou ele tem um trabalho, ele trabalha, ele presta serviço o dia inteiro. Ô, gente, vocês se resolvam. Quer dizer que ser vereador é um serviço autônomo. Eu vou quando quero, eu apareço quando quero. É bem difícil, né? Porque as pessoas têm horário, as pessoas têm ônibus, muitas vezes vêm lá do interior, querem falar com o vereador. Vai, olha, é muito difícil isso aí. E tá na hora, escutem só o que eu vou dizer para vocês, tá na hora de começar a fazer com que o serviço público não abra exceção para vereador atender o povo lá, no seu serviço. Porque assim, ó, fica ruim. Você elegeu o vereador para estar na Câmara de Vereadores. Muitas vezes tu vai entrar numa sala de um funcionário, tá cheio de gente, como eu já vi acontecer isso. A pessoa tem que tratar do assunto na frente de todo mundo, porque é uma sala onde o vereador trabalha com outras pessoas. Sendo que na Câmara de Vereadores, o vereador tem uma sala para receber as pessoas. Então, tá na hora do povo entender e perguntar para o vereador, quando ele for na sua casa, pedir voto. Você vai trabalhar na Câmara de Vereadores? Eu posso chegar lá segunda, a sexta-feira que você vai estar lá? Ou você vai estar cuidando dos seus afazeres? Prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção nisso. Tem vereadores que estão recebendo pessoas no seu trabalho e não lá na Câmara de Vereadores. Eu falo isso principalmente dos funcionários públicos. Agora, há uma regalia para os vereadores eleitos e não há uma regalia para outros funcionários. Porque aí o funcionário que é vereador, ele tem toda uma regalia, ele pode sair a hora que ele quiser, ele pode voltar a hora que ele quiser, ele pode atender quem ele quiser. Agora, já o funcionário público, já o funcionário raso, que ele não é vereador, aí ele não pode sair a hora que ele quer, ele não pode atender quem ele quer, porque não pode, porque tem que estar lá trabalhando. Agora, o vereador, ele tem toda a regalia. Por que isso? Tá na hora de mudar essas leis. Tá na hora de mudar essas coisas. O vereador Cristiano, ele tinha pedido informação sobre o Hospital São José. Ele pediu informações sobre as multas, né? Eu tinha visto na outra reunião que ele tinha pedido sobre as multas que o hospital tinha pagado. Ele queria saber o porquê que geraram essas multas, o porquê dessas multas, e a resposta aí ele perguntou para o prefeito, né? E a resposta do prefeito, eu quero que vocês prestem atenção na resposta do prefeito. A resposta do prefeito foi assim, ó: o vereador Cristiano, quero deixar aqui, ó, vereador Cristiano pede informações sobre as multas que o hospital pagou, sobre multas que ele tinha pagado e por que ele pagou essas multas, né? Por que foi multado? E ele pergunta para o prefeito, para a administração, e a resposta da administração foi que os itens questionados não pôde ser respondido, pois o questionamento é sobre uma instituição privada é uma instituição privada
e que tem uma gerência própria, que tem uma administração própria e para demais informações devem se reportar e perguntar à direção do hospital. Engraçado. O vereador não falou nada, mas eu me questionei. Engraçado, a administração de Dom Feliciano responder que é uma instituição privada. Como é que é? Como é que é esse negócio? É privado, é. Mas para botar gente... Mas todo mundo que entra lá é o prefeito que bota. É o vice-prefeito que bota. Né? É o partido do vice-prefeito. É o partido do prefeito. Tu só entra no hospital se tu trabalhou para eles. Quem não trabalhou para o prefeito e vai lá no hospital pedir um emprego para trabalhar, não vai entrar. Porque lá é um cabide de emprego para cabos eleitorais do prefeito e do vice-prefeito. O que eu acho interessante é que tem administração própria. Ô, piada! Isso é piada, gente! Rapaz! Não! O prefeito, a administração repassa um valor X para o hospital, eles têm administração própria. Só que a administração própria é CC do prefeito. É um modo legalizado de se colocar gente para trabalhar sem dizer que é um CC. Ah, não é CC, é contratado do hospital. Mas vai alguém que trabalhou pro PT pedir emprego lá no hospital. Não ganha, não. Vai alguém que trabalhou pro PL pedir emprego no hospital. Ganha, não. Vai alguém dos tucanos que trabalhou pros tucanos pedir emprego lá no hospital. Ganha, não. Porque lá só ganha quem é da Pombinha ou quem é do PTB, que é o partido do prefeito. Não, mas eu não sou filiado em nenhum. Mas não entra se não trabalhou pro prefeito. Lá é assim. É tudo coordenado pelo grupo político. Não, é uma barbaridade. É uma vergonha. Descabida, deslavada. E passa batido. Passa batido. A administração hospitalar. Vai lá ver as pessoas que trabalham. Ah, minha filha está trabalhando lá. Ah, você foi a menina que trabalhou no comitê do prefeito. Ah, tá. Meu filho trabalha lá. Ah, tá, você é filiado ao partido, eu entendo, é tudo. Gente, pelo amor de Deus, vergonha. Vergonha. Quem não trabalha pro chefão mor que se elege, não tem emprego. É aquele grupinho. Então, na verdade, o hospital é gerenciado por pessoas que têm total competência para fazer isso? Não! Embora eu tenha muita amizade, goste muito da pessoa que está dirigindo o hospital hoje, e vou falar que eu gosto do Eduardo. Eu gosto muito dele, eu respeito ele, mas ele não estaria lá se ele não tivesse trabalhado para o prefeito. Ele poderia ser a melhor pessoa do mundo. Ele podia ser o cara mais competente do município de Dom Feliciano. Mas se ele não tivesse colocado o voto dele no prefeito, se ele não tivesse estado ao lado para fazer trabalho para o prefeito, ele não estaria lá. Então, na verdade, o currículo é para quem vota no prefeito, não para quem tem competência. É para quem bota lá, digita, faz campanha, pede voto. Então, na verdade, infelizmente, eu quero dizer que isso é uma tristeza para quem estuda, para quem se esforça, para quem tem conhecimento, para quem busca, não é, a se formar pensando que vai ser valorizado. Aqui em Dom Feliciano, tu vale pelo voto que tu dá. Não é pela competência e pelo currículo que você tem. A não ser os casos necessários. Médico, precisa ser médico, né? Porque se não precisasse, vocês iam ver muita gente atuando como médico na cidade sem precisar do currículo, sem precisar do diploma. Professores, é professor porque precisa do diploma, mas já vi e vejo, e não sou cega, o que quando não podem contratar qualquer um para ser professor,
eles perseguem aqueles que eles não gostam. É assim que é feita a política. Ainda coronelismo. Em Dom Feliciano ainda prevalece o coronelismo. Ainda prevalece a questão de eu te dou uma chinela, depois que eu ganhar a eleição, eu te dou a outra chinela para tu poder caminhar. Chinelo, sapato, eu te dou o par eu não te dou. Você sabe como é que era antigamente, né? Eu te dou teu número é 38, toca aqui, bota aqui no pezinho. Aí tu vai andar, tu vai caminhar, entendeu? Porque se eu ganhar, eu te dou o outro. Aí a pessoa é obrigada, né? Para ter o par de sapato, é obrigado a votar no chefe, no coronel. No coronel. Então aqui ainda funciona assim. Se tu apoiou a Elisete, tu tá fora de cogitação no nosso governo. No nosso governo, só quem nos deu apoio. A vereadora Ana Cláudia, o vereador Celso e o Cristiano pediram para que o executivo cuide em fazer o financiamento, parcelamento das dívidas, das compras. Muitas vezes eles compram uma máquina, fazem o parcelamento. Às vezes o parcelamento é longo, tem muito juro, né, como foi feito da ponte. Então, depois fica para outro prefeito, não é? Então eles pediram que tenham cuidado nessa questão do parcelamento. O vereador Cristiano disse que ele é contra, né? Ele sempre vai ser contra a esses parcelamentos, a esses juros e tal, financiamento também. A única parcela e a única apoio que ele daria seria, o único voto favorável seria para a construção de um prédio, né, da prefeitura, onde poderia colocar lá educação, Secretaria de Assistência Social, Agricultura. Aí sim valeria a pena, porque sairiam dos aluguéis. Vocês veem ali o prédio de educação, quanto custa, né, para o município. Parece que o prefeito falou que vão fazer um prédio para colocarem a educação lá, mas tirar do aluguel. Só que eu acho fácil, então, fazer para todas as secretarias, Assistência Social também, para não precisar pagar. Bom, então, também foi aprovado sobre os funcionários que têm os seus filhos com necessidades especiais. Eles terão ali 1/3 de horas para que ele possa levar os filhos, aquele filho que precisa, aos cuidados de médicos. E muitas vezes um pai não pode sair, uma mãe não pode sair, porque tem que estar sempre trabalhando, né? Então, ou botando atestado e tal. Então, o vereador Celso, que até está de parabéns nesse pedido aí que ele fez à prefeitura, para que o pai ou a mãe, que seja funcionário público, possa atender o seu filho, acompanhar ao médico, sem ter um problema assim de ser descontado o vale-refeição, ou o salário, ou precisar de um atestado para atender o seu filho. Valeu, é uma coisa que tu pensa na pessoa, né? Também um outro projeto, número 8 de 2021, a vereadora Ana Cláudia pede que casos transitados em julgado por Maria da Penha, por agressão à mulher, né, não ganhe, né, com um currículo desse, não pode ser cargo de confiança, chefia, porque essa pessoa já foi condenada. Desde que seja transitada em julgado e foi condenada, essa pessoa não poderá trabalhar num cargo público, né, de Dom Feliciano e na Câmara de Vereadores, né, porque cargo de confiança no caso, né, mas que é um cargo público. Aqui assim, ó, foi aprovado, foi lido e aprovado o projeto 11 de 2021, que cria a criação do Conselho da Mulher. Foi muito debatido já. A Letícia esteve aqui comigo, a Letícia Nunes, ela esteve aqui
explicando, ela é acadêmica de direito, então ela veio aqui, ela falou sobre a criação desse projeto. Eu já falei para vocês que eu coloquei lá um pedido ano passado, que vai estar fazendo aniversário agora, vou estar comemorando um pedido que eu fiz à Prefeitura de Dom Feliciano para que se crie o Conselho da Mulher, do Idoso e da Juventude no nosso município. Eu digo que eu vou estar comemorando o pedido porque nunca foi respondido. Porque aqui em Dom Feliciano é assim, eles te respondem não por um ofício, mas eles te respondem pela cara de quem coloca, né? Pelo partido de quem pede. Só pode ser assim, né? Não entendo. Por causa que eu fiz um pedido em nome, e sendo presidente do PL, em nome do PL, eu fiz um pedido para a criação, para que se criasse esses conselhos. E esse pedido, eu já coloquei aqui para vocês, eu fiz um protocolo, esse protocolo passou para a prefeitura, da prefeitura foi para assistência social, a assistência social agora fiquei sabendo que arquivou. E nunca me responderam. Aí liguei para o advogado da prefeitura, aí ele disse que até nem sabia que prazos são dados para esses respostas de protocolos. Aí eu informei ele que são 15 dias. Eu informei o advogado que são 15 dias. E aí o advogado até muito educado me atendeu e tal, mas não pôde fazer nada por mim, né? Lógico. E o prefeito e o secretário da assistência social, independente que foi o outro ano passado, este também estava sabendo, mas não me responderam, né? Até porque responder pro povo pra quê, né, gente? Eles são os grandão. É prefeitura, ele manda. Eu sou o cara. É assim que a gente se sente. É assim que a gente se sente. A gente se sente assim, ó, desrespeitado. Eu imagino uma pessoa que, né, tem pouco conhecimento, infelizmente não tem tempo, aí coloca um protocolo de um pedido de um açude, ou de uma estrada, ou de qualquer outra coisa, nunca obtém resposta. Porque e dependendo da pessoa, do partido da pessoa, do apoio que deu ao grande general, aí que eles não dão bola pra gente. Vergonha, vergonha. 15 dias é pra responder. Isso passa a ser desrespeitoso. Desrespeitoso. Pode pedir. Tá lá, eu vou continuar batendo. A secretária da Assistência Social, vereadores, peçam para ser criado o Conselho do Idoso, o Conselho da Juventude. Vamos lá agora, o secretário agora. Depois da Câmara ter aprovado, né, a criação desse conselho, eu acredito que o secretário agora vai criar o Conselho da Mulher. Eu não acredito que vereadores pedindo, o secretário da assistência social não vai fazer. Lógico que vai fazer, não, isso eu não tenho dúvida. Lógico que vai fazer. Vamos esperar aqui que em breve está sendo feito. Mas o que me causou estranheza nesse projeto todo aí que foi aprovado, e até a vereadora Ana Cláudia deu os parabéns para o presidente da Câmara que criou esse projeto, é que todos parabenizam, assim, que a vereadora parabenizou, o presidente, né, agradeceu, né, se sentiu honrado e não lembrou em nenhum momento da pessoa que fez o pedido, que foi a Letícia Nunes. A Letícia pediu, a Letícia elaborou o projeto, a Letícia fez todo um trabalho, porque ela é acadêmica de direito, né, e fez a tese dela em cima desse trabalho de proteção à mulher, e não teve um momento seu nome citado. Aí a vereadora Ana Cláudia, ela criou uma lei que até foi aprovada aqui, para que as pessoas deem banco de ideias. Tá aqui, ó. Banco de ideias. Foi aprovado. Só teve um voto contra o banco de ideias, que foi do vereador Felipe. Até porque, de certo, esse vereador, ele não quer que a gente tenha ideias. Valeu, vereador! Não quer a opinião do povo, não é? Tá certo, né? Vereador bem votado, um vereador que, né, acha-se que as tuas ideias são as maiores, né, Felipe? Lógico. Para quê? Felipe, tu foi o único voto contra.
ao projeto do Banco de Ideias, para que a população, para que o povo de Dom Feliciano te dê ideias. Mas você disse que não quer ideias do povo de Dom Feliciano. Mas que pensamento arcaico. Vereador, sinceramente, que vergonha do teu voto. Vergonha do teu voto, Felipe. Foi contra a ideia do povo de Dom Feliciano. Vergonha, Felipe. Vergonha, vereador. Fico envergonhada, porque você não quer ideias. Este é o grande vereador eleito pelo povo que não aceita a ideia do povo. Não, olha, é incrível. Gente, é uma coisa fora do normal. Mas o que me assusta nesse banco de ideias é que você vai lá e dá ideia para o vereador e o vereador nem sequer cita o teu nome. Porque nesse momento aqui, que já foi aprovado, nesse dia foi aprovado o banco de ideias, deveria ter falado, né, vereador Cristiano, presidente da casa, que quem deu a ideia de criar esse conselho foi a Letícia. Eu nem vou te lembrar, Cristiano, que eu coloquei lá o pedido e não foi respondido na prefeitura. Eu nem vou te lembrar isso, tá? Porque tu sabes, mas tá, tudo bem, não vou te lembrar. Vou te lembrar então pela Letícia, uma jovem que tá aí lutando, né, acadêmica em direito, que criou, que colocou na tua mão e fez o pedido. Tu não agradeceu a ideia da Letícia Nunes. Vereadores, o que é isso, vereador? Cria-se um banco de ideia. Gente, é muito engraçado. Gente, isso aqui é brincadeira. Tu cria um banco de ideias, aí tu obtém a ideia do povo e sequer agradece a ideia. Sequer vai lá e fala assim, ó, a ideia foi de fulana de tal, que eu aprovei a ideia e eu estou colocando. Eu espero que as próximas ideias aos nobres vereadores seja falado o nome de quem deu a ideia. Não custa, né? Porque amanhã ou depois, talvez a Letícia seja vereadora do município e ninguém vai saber que foi ela que deu essa ideia. Tu já imaginou? Ué, é isso que os vereadores não querem. Você não quer dar a mão à palmatória de quem foi que deu a ideia? Se estão pedindo a ideia, não querem falar o autor da ideia? Bah, é isso aí, mas parabéns, vereador, né? Parabéns, Letícia, porque foi tu que criou, foi tu que te preocupou, foi tu que correu atrás, né? E tu colocou na mão do vereador Cristiano, que aceitou a tua ideia e colocou em votação. Muito obrigado, vereador. Da minha parte, que sou mulher, também agradeço. O vereador Cristiano pediu informação sobre o prédio da padaria, aonde estão sendo feitas as oficinas, né? E também fala das mudanças que continuam, né, um pouco embaralhadas ali, pelo que eu entendi, não estão fazendo e tal, não sei. O prédio da padaria, eu estive até conversando com a pessoa que está responsável, funcionária da prefeitura, está responsável por dar os cursos, só que o que nós queremos lembrar é o seguinte, que esse prédio está alugado há muito tempo, só o ano passado foram 40 mil de gastos nesse prédio, para muito pouco uso, né? Eu acho que é muito gasto. Eu não sei por que essa necessidade de fazer um gasto tão prolongado. Os cursos vão começar agora, estamos aí, eu vou procurar saber quem são os inscritos e quando começa o curso, quantos cursos foram dados durante esse ano e quantos cursos foram dados ano que vem. Acho que os vereadores deveriam fazer essa pergunta também. O vereador Cristiano falou que o tempo é curto. Tempo é curto, vereador. A ideia do vereador, ex-vereador Dalvi, colocou lá 4 vezes por semana. Vocês façam reunião, vereador. 4 vezes, vocês olhem 2 vezes por semana. 2 vezes por mês. 4 vezes por mês, não por semana. 4 vezes. Gente, vocês trabalham tão pouco que eu me atrapalho. Vocês trabalham tão pouco, rapaz, que eu me atrapalho. Aqui, ó. 2 vezes por mês.
só vocês fazem reuniões. Façam 4 vezes por mês. Que aí é mais de 500 e poucos reais por sessão, né? É o que vocês estão ganhando, quase o salário mínimo que o povo ganha, vocês ganham por sessão. Na opinião do vereador Cristiano, está de parabéns a Secretaria da Agricultura, secretária Adriane está de parabéns, as obras estão de parabéns, a educação está de parabéns, tá tudo bom, né, vereador? É muito bom. Questão de educação, eu vou lamentar aqui, lamento por não ter um vereador, professor, ou que entenda de educação na Câmara de Vereadores, porque o vereador falou em obras de educação. Eu só quero te lembrar, vereador, que educação não é só sala de aula. E na pandemia, muito menos sala de aula. Nós estamos há 2 anos de pandemia. Eu sei, vereador, que você não tem filhos na escola ainda, mas eu tenho. São 2 anos inválidos. São 2 anos que estão parados. Para a educação não está sendo válida. Eu vi uma live do prefeito que ele dizia que agora nós vamos ter internet. O que ele esqueceu de dizer é que o governo federal, teve aprovação do governo federal, porque os deputados colocaram lá internet gratuita para um projeto de internet gratuita para os alunos. Foi liberado. Vai haver internet para os alunos, mas vai haver agora. São 2 anos desperdiçados. A secretária de Educação fez o curso dela em EAD. Ela sabe, ela viu, ela tem esse conhecimento de EAD, mas não quiseram aplicar dinheiro em um trabalho onde o aluno possa ter internet e ele possa estudar. Ah, mas isso não aconteceu em lugar nenhum. Sim, não aconteceu em lugar nenhum, mas todos têm conhecimento de que pode acontecer, que pode fazer. A estadual tem uma forma diferenciada de atender o aluno, até aquele que não tem internet. Eu procurei o professor, ele me disse que o aluno ganha um aplicativo onde ele tem como acessar a internet e poder acessar as aulas. Ele tem ali todo um trabalho onde o aluno tem todo um aplicativo onde ele pode entrar na plataforma, pode estudar, pode conversar com o professor, pode interagir. A escola, uma municipal, manda, né, para os nossos alunos um trabalhinho onde o aluno faz aquilo ali e devolve, faz por internet, não aprendeu nada. Quando tem internet, porque outros fazem com os pais, não é? E não aprende porque os pais... Gente, outra coisa, é obrigação de nós educar o nosso filho? Claro que é, mas não é a obrigação de um pai saber o português, a geografia, história. Nós vivemos em um município em que a maioria dos nossos munícipes não estudaram, não completaram o 1º grau, não completaram o 2º grau. E eu vou dizer mais, tem muitas matérias ali que eu não lembro mais, eu particularmente não lembro mais. Matemática que somente um professor habilitado para isso é que pode fazer. E nós estamos precários na educação. Mas nós temos vereadores que não entendem nada de educação. Infelizmente não entendem de educação. Educação é o básico, meus amigos. Nós precisamos de boas instalações? Lógico que precisamos. Isso é dever do município? Claramente. Mas mais ainda, o nosso aluno precisa saber o português, precisa saber a geografia, a matemática, porque não vai ser a instalação e nem as obras de educação, vereador Cristiano, que esse aluno vai levar para o Enem. Esse aluno, ele só vai levar para o Enem o português, a matemática, a geografia, aquilo que ele precisa para prestar uma prova e passar para uma faculdade. São 2 anos que os nossos alunos perderam, não terão. Esses alunos estão em defasagem de aprendizado. Isso é muito claro. Educação pífia. Nós não temos educação. Na verdade, nós estamos fazendo de conta uma historinha.
Faz de conta, faz 2 anos. Ano passado começou a pandemia. Este ano eu achei que estaria tudo instalado, mas não está. Por quê? Por falta de competência. É realmente isso. Porque uma câmera, tá? Que temos aqui hoje. Nós temos ali o Gabriel, que entende tudo. Querem um auxílio? Querem uma ajuda? Nós estamos aí, podem vir e nos ajudar, nos pedir aqui ajuda que nós conseguimos. Colocamos aqui, né, o professor, colocamos aqui um quadro atrás e ele consegue dar uma aula para o aluno. Mas o prefeito vai ter que dar internet para esse aluno. O prefeito vai ter que dar, talvez, até um computador. Mas como que eu vou fazer isso? Sim, não, porque tem que gastar em outras coisas, não é? A prioridade não é essa. Se a prioridade não é a saúde, muito menos a educação. É muito triste isso aí. Mas essa é a realidade. A realidade nua e crua. E não me venham, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara. Porque a Elisete, ela critica e tal. Gente, eu só estou colocando os pontos negativos. Porque os pontos positivos, o prefeito vai na live e fala, o vice-prefeito vai numa live e fala, os vereadores vão lá e falam. Só os pontos positivos. Eu deixo com vocês os pontos positivos. E não me venham falar, porque isso é coisa de gente que não tem amor, que é gente que não tem, né? Falta isso, falta... Não falta nada, entendeu? Pra mim não tá faltando nada. Não tá faltando amor próprio, não tá faltando eu amar alguém, não tá faltando eu ter alguém, porque eu costumo dizer, porque... Alguém tá me ouvindo, tá entendendo o que a outra pessoa diz quando tu tá falando. Aquela pessoa critica porque ela não tem um amor na vida. Eu tenho, queridos. O que eu quero dizer pra vocês é que a minha crítica é uma crítica construtiva, mas verdadeira. Mas não é uma crítica de beijinho doce, é uma crítica bem amarga, para que vocês entendam, o povo está sofrendo, o povo está precisando. Elisete, mas se fosse tu lá, tu acha que tu faria? Ouviria o povo. Ouvidos para ouvir. Eu sei que o meu programa está instruindo vocês em muitas coisas. E eu estou gostando disso. Porque eu estou vendo muita coisa ser feita através do que eu falo aqui. Eu falo aqui uma semana, na outra semana vocês estão fazendo. É isso que eu quero. Eu quero que as pessoas fiquem bem. Tá? Eu quero que as pessoas fiquem bem. Eu quero deixar aqui uma fala só. Vereador Pablinho, vereador que entrou agora novo na Câmara de Vereadores, meus parabéns. Tu tens tido um coração muito bom. Eu tenho ouvido muito pouco tu na Câmara falar, mas eu tenho visto algumas ações tuas que têm me chegado até mim e eu quero te agradecer aqui, Pablinho. Porque é isso que está faltando nos políticos, Pablo. Falta bom coração. Falta ouvir as pessoas e as necessidades, as mais pequenas necessidades, que talvez para um grande político, talvez para os que estão no poder, não é nada. Mas para aquela pessoa que está precisando, Pablinho, é muita coisa. Eu tinha me lembrado que eu queria te agradecer, porque tem chegado aos meus ouvidos a tua ajuda a muitas pessoas que necessitam. Há pessoas que talvez nem te apoiaram, mas que precisaram de ti e tu fostes benevolente. Muito obrigada, continua assim. O vereador Cristiano se mostrou bastante preocupado com os números cada dia mais crescentes de Covid. Também ele falou sobre como é que a prefeitura está vendo, como é que está fazendo esse enfrentamento à Covid. Parece que no início havia mais cuidado e agora não está muito, né? Parece que ele foi lá na Cruz poucos dias, viu uma aglomeração de pessoas. Também a questão, ele questionou aqui como é que o Centro Covid está informando as pessoas tem Covid no caso, se seus familiares, como é que eles se portam, se podem sair, se não podem, questão da quarentena, olha, tá bem difícil. Eu acho que deu uma relaxada nisso aí, tem que haver uma atenção maior. Também pediu que tenham cuidado, o vereador, tanto o vereador Cristiano como a vereadora Ana Cláudia pediu: cuidem-se, pessoal, questão da Covid, né? O vereador Celso até disse que tem algumas pessoas que vêm de Camaquã para cá
e diz que lá eles não podem fazer aglomeração, mas é aqui que está tudo liberado, né? Então, não é fácil. O vereador Cristiano pediu informação da empresa que fez o calçamento da Rua Imigrante. Então, a gente tá ouvindo muita coisa sobre essa questão do calçamento, né? Só que eu acho que somente documentado, com documentações, é que pode se saber se foi legalmente feito dentro dos parâmetros legais todo o calçamento, né? Então, logo, com certeza, se o vereador pediu informação, o prefeito vai passar as informações. O Osvair falou que foi o partido dele, e uma das pessoas que foi ele que também pediu a emenda, e que a emenda chegou até o município, por isso puderam fazer essa Rua do Imigrante, calçar ela. A Ana falou que foi do Marquesan Júnior, né, que conseguiu essa emenda para Dom Feliciano. Marquesan já não é mais prefeito e ainda há pouco tempo, quer dizer, que foi terminada essa rua, mas que tem alguns problemas que precisam ser explicados, não é, para os vereadores. A vereadora Ana Cláudia fez uma indicação, né? Indicação 33, que solicita que seja divulgado os contratos dos CIEs assinados. Porque assim, gente, primeiro, foi feita uma seleção, não é? Para CIEs, já tem pessoas contratadas, e até agora, né, não se sabe, muitas pessoas estão em 10º lugar, como disse a vereadora, ou em 16º, mas não sabem quantos foram chamados até ali, e não sabem como vão, se está chegando perto, se são os próximos a ser chamados. Eu já tinha falado sobre essa questão de CIE, que houve um erro aí. Por quê? Porque no edital dizia que haveria a seleção por meio de provas, não é? E logo depois, os primeiros colocados, né, na verdade, o primeiro, os segundos, os terceiros, os quintos, todos seriam chamados para uma entrevista. E logo depois da entrevista, seriam feitas todas as colocações de primeiro, segundo, terceiro, né? Mas não foi isso. Fez-se a seleção e foi chamando o pessoal. Não sei se houve entrevista ou não. Como eu disse, se está no edital, cumpra o edital. E coloquem agora, assim, para nós ver ali quantos são chamados, a lista, né? De quem foi chamado, de quem foi contratado, para que os próximos possam saber se logo em breve serão chamados. A vereadora Ana Cláudia, ela fez uma indicação número 3421, que o prefeito verificara a possibilidade de fazer um banheiro na quadra. Ali abaixo do ginásio tem uma quadra e essa quadra não tem banheiro. E já é um caso, é um longo caso, e os prefeitos sabem, né? Eu ouvi muito falar sobre isso. O projeto que foi feito já foi feito sem banheiro, né? E aí eu me lembro que já houve alguns comentários sobre isso, mas é bem constrangedor. Alguém vai numa quadra e não tem um banheiro para se trocar e nem para usar o banheiro, para, né, fazer qualquer necessidade ou tal. É muito complicado uma coisa dessa, né? É só em Dom Feliciano que acontece essas coisas. Mas ela pediu para que vejam a possibilidade de fazer uma quadra. Que, na verdade, só quem usa ali é que sabe a necessidade, né? A indicação 35/21 pede que as pessoas condenadas a cumprir penas em serviços comunitários, não é? Foi o Pablinho. O vereador Pablinho foi quem pediu, né? Ele indicou, fez uma indicação para que aquelas pessoas que tivessem penas, que estão pagando na comunidade as penas, né? Porque são condenadas a prestar serviço comunitário, então, que é um pagamento de pena, não paguem essas penas em ambiente escolar, nas escolas, que é bem, né, difícil, e fica ruim
fica, né, os nossos alunos à mercê, como disse o Pablinho, aí acontece coisas assim que nem aconteceu lá em Santa Catarina, e aí é que se dá conta de que se fez errado. É realmente algo que já era para ter sido visto isso, né? A gente acaba, como antigamente, há muito tempo atrás, aconteceu aqui mesmo, pessoas que estavam sendo condenadas a prestar serviços e acabaram invadindo a escola, trabalhavam por ali mesmo. Então é bem complicado isso, né, gente? Então cuidem, né? Foi uma ótima indicação que o vereador Pablinho fez, se preocupando com os alunos, com o ambiente escolar. Ótimo pedido. Não sei como é que não tinha se pensado isso antes. Eu não sei como é que a educação não pensou nisso antes, né? Mas que bom que tem um vereador que se preocupa, não é? Até a vereadora Ana Cláudia, ela deu a ideia para que seja transformado em projeto de lei, para que seja lei e não só uma indicação de cuidados, mas que toda vez que, mesmo que mude de prefeito, haja uma lei para que essas pessoas que vão cumprir essas penas em serviços comunitários não cumpram nas escolas. O vereador Sina também concordou com o vereador Pablo e disse que tem conversado com pais, né? E se preocupa muito com essa situação. Ele também tem uma neta que estuda e que ele conversou com o Pablinho e ele, né, eu acho que em conjunto de ideias, eles prestaram essa indicação. Foi aprovado a indicação número 36/21, que seria uma gratificação à enfermagem que está enfrentando o coronavírus. Foi colocado pela vereadora Ana Cláudia, pelo vereador Celso, né? E acho válido, porque estes profissionais, eles estão prestando um excelente serviço, um serviço de primeira, de enfrentamento a uma doença que todo mundo está fugindo, que todo mundo está se escondendo, não é? E muitas vezes eles têm que enfrentar a doença cara a cara, com pessoas que estão com coronavírus, eles estão ali atendendo, então é válido. Eu sou muito a favor de trabalhar com o nosso profissional, principalmente aquele profissional de ponta, de frente, não é? Que está ajudando, que está aí dando a cara a tapa e que muitas vezes não é valorizado. É contado como mais um. É muito triste isso, mas é muito valoroso da parte dos vereadores que colocaram isso, realmente essa indicação, para que sensibilize o prefeito, que acho difícil sensibilizar aquele homem, mas que sensibilize o prefeito para que faça essa gratificação à enfermagem. A vereadora Ana Cláudia pediu a contratação de um veterinário, né? O vereador Cristiano também diz que existe uma grande necessidade de atendimento ao público, ao povo, não é, da cidade, em ter um veterinário para atender. Eu quero aqui dizer que o veterinário do município está de atestado médico, não é? Por causa de situações com problemas de saúde, por causa que contraiu a Covid e teve algumas limitações na saúde dele, por isso ele tem um atestado para, né, ter muito cuidado, não é, em atendimento. Mas eu queria também dizer que nós temos veterinários na cidade. Eu sei que nas veterinárias aqui de Dom Feliciano tem veterinários, né? Eu até conheço 2 veterinários que atendem aqui em Dom Feliciano quando precisam, né? Eu até nessa questão eu queria dizer para vocês assim, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, teria que ter uma clínica veterinária aqui no município em atender animais de pequeno porte ou de grande porte. Infelizmente, gente, a gente costuma dizer, assim como a gente gostaria que tivesse também um pediatra aqui na cidade para atender as nossas crianças direto, não é? Só que nós não temos condições financeiras de manter, nós, município, não temos condições de manter
um médico pediatra, porque nós não temos como pagar particular esse médico. Assim, né, eu sei que não vamos igualar, né, um médico de pessoas com um médico de animais, mas o médico de animais, ele também, para ter uma clínica, ele precisa receber. E muitas vezes nós queremos gratuitamente esse serviço de animais. Fazer consultas gratuitas, fazer procedimentos gratuitos muitas vezes, né? Como vai ser feito de castração. Porque aí fica difícil um veterinário vir para cá, para a cidade, e fazer o atendimento particular. O prefeito deveria ofertar esse trabalho, não é? Para a comunidade, 2, 3 veterinários. Nós comportamos dentro da prefeitura, nós moramos num município rural. Nós moramos em um município que depende, não é, de criação de animais, então deveria. Eu mesmo recebo várias pessoas, eu encaminho, né, para o veterinário, para que possa falar por mensagem, para que possa responder às pessoas que precisam. Quem está me ouvindo sabe disso. A gente sempre de boa vontade, mas sabe-se que Dom Feliciano precisa de mais. Mas sempre foi uma briga pagar profissional. Sempre foi uma briga. Se é uma briga pagar um cardiologista, se é uma briga pagar um pediatra, imagina pagar um veterinário para atender os nossos animais. Não é? Então assim, ó, acho muito boa ideia. Prefeito, contrate. Só que a questão da contratação, a minha pergunta é, pode haver contratação agora? Já que o presidente Bolsonaro, ele vetou contratação até o final do ano? Mas fica aqui os meus elogios de contratar um ou mais veterinário. Quem sabe um para atender pequenos animais, outro para atender grandes animais, atender o nosso povo em geral que precisa, né? Só que se sabe muito bem, paga-se bem, muito bem tem que ser pago um profissional, porque ele não vive, não é? Um médico, ele não vive só da prefeitura, ele tem que fazer os atendimentos particulares. Então, se quer fazer um atendimento bom ao nosso agricultor, pague muito bem os veterinários, pague 1, 2 veterinários para que possa fazer esse atendimento. Dê também estrutura para esse veterinário fazer um atendimento. Dê carro, porque não adianta nada contratar um veterinário e ele ficar sentado aqui. Dê carro, dê estrutura para que ele possa fazer também esse trabalho. Fácil é falar, mas difícil é saber como é que se faz. Porque a maioria desses vereadores aqui não sabem o que é um médico. Nem um médico de pessoas, muito menos um médico veterinário. E eu tenho muito para tratar desse assunto aqui no Feliciano. Muito. Porque eu sei do que eu falo. Mas é válido, é muito bom, interessante a contratação, não só de um vereador, mas de 2 veterinários, no mínimo, para que possa fazer um bom atendimento ao nosso povo que precisa. Os animais precisam de atendimento. Está contratado a Arca para fazer as castração de animais aqui no município. Até agora não deu nenhuma castração saiu. Esperamos que em breve saia a castração, aconteça no município. Eu sei que tem um contrato assinado, eu não sei desde quando e nem quando, até vou estar dando uma olhada sobre vou procurar saber um pouco mais sobre essa contratação do veterinário, da Arca, na verdade, para o município de Dom Feliciano, quando que foi feito o contrato, ele é vigente até que dia, até que tempo, quanto tempo já estamos pagando, não sei se estão ou não, a questão da sala, se já foi liberada, a questão do SIM também, não é? Tem bastante coisa para ser vista. Vamos estar ajudando, vamos estar procurando saber. Se encaminhando para o final do nosso programa Pinga Fogo, eu quero aqui falar o nome dos vereadores que foram a Brasília.
muitas pessoas me perguntam no Facebook, e eu achei lastimável. Eu coloquei ali para vocês que o vereador ganha 4.700 quebrado mensal. Vamos lá, vamos recapitulando. 4.700 e alguma coisa. Um vereador ganha para ser vereador. Nós o elegemos. Eu também votei para vereador. Meu vereador não se elegeu, mas eu votei para um vereador. E esses vereadores, eles ganham R$4.700. E uns quebradinhos mais ainda. Para estar na Câmara de Vereadores 2 vezes por mês. Aí vem aquela história novamente. Não, aí a vereadora Ana até colocou lá que um jovem teve procurando ela, eu acho que é de uma fumageira, esteve na Casa da Cultura. Eu, sinceramente, achava que Câmara de Vereadores não é na Casa da Cultura. Mas agora fiquei em dúvida. Porque a vereadora disse que essa pessoa procurou ela na Casa da Cultura para falar sobre um projeto da Câmara de Vereadores. Eu sei que ela trabalha como funcionária na Câmara, na Cultura. E muitas pessoas do município indagam. Mas vem cá, Elisete, ela não trabalha lá como funcionária da prefeitura? Sim. Mas e como é que ela atende pessoas lá na Casa da Cultura? Não sei. Como é que o motorista da prefeitura, ele é vereador? Porque ele está lá trabalhando e as pessoas que estão precisando dele, não é? Ah, claro, podem ligar, podem conversar pelo WhatsApp, só não pode fazer isso para buscar recurso em Brasília. Porque disseram, ou creio eu, penso eu, que vão dizer que foram a Brasília para buscar recursos para o município. Nós temos telefones de deputados, WhatsApp de deputados, que a gente pode falar cara a cara com ele. Eu e o meu grupo de partido conseguimos, com o deputado Cherini, 250 mil para uma quadra de esportes na Vila Fátima, sem ter ido a Brasília. Estou pleiteando recursos para o município indofeliciano pelo WhatsApp, diretamente com o deputado. Estou aqui, mandando mensagens, estou pedindo, deputado, eu preciso muito que o senhor mande esse recurso para o município. Eu vejo necessidade, não é? Eu depois quero anunciar para vocês, primeiro eu quero, né, que ele me diga que está ok, para depois fazer o anúncio para vocês. Então assim, ó, a gente pede por onde? Pelo WhatsApp, pelo celular, porque tu tendo contato direto com o deputado, tu não precisa ir a Brasília. Mas, no meio dessa pandemia, 4 vereadores, né, foram a Brasília. Diárias de R$3.700 para cada vereador. 3.700. 3, 6, 9, 12, já foi a 14 mil e pouco que foram gastados em diárias. Mas isso não é nada, né? O povo paga para nós. Nós somos eleitos pelo povo. O povo paga para nós. O povo tem as costas largas e o povo também não tem nome. É o povo, não é? Então o povo paga para nós. 3.700 a diária de cada vereador. Cada vereador ganhou 3.700 para ele gastar com alimentação, para comer um caviar, não é? Para pular uma fogueira de São João, não é? Ele, imagina, deve ser cara a comida em Brasília, né? Se aqui é caro, imagina em Brasília. Também o hotel, mas também esse valor aqui, lógico que é fora, não é? Esse dinheiro é fora das passagens de avião, não é? Que vai aí beirar uns 400 e poucos reais para cada um, ida e volta. Tá barato, imagina. O povão tem costas largas para pagar para esse povo, não é? Bom, mas é isso aí, né, gente? Foram a Brasília fazer cursos para aprender a ser vereador, para aprender de leis, para ter um bom desempenho na Câmara de Vereadores, para trazer recursos
recursos para Dom Feliciano, não é? Mas, como diz o vereador Osvair, não precisa ir a Brasília para trazer recursos. O Osvair é um vereador que traz recursos para Dom Feliciano sem precisar ir a Brasília. Ele mesmo diz isso. Quantas vezes eu vi ele já foi presidente da Câmara, o Osvair dizendo, olha gente, não precisa, vocês vão lá se vocês quiserem, mas não precisa, por causa que a gente consegue angariar recursos para o município, não é? Sem esse gasto. Gente, é que assim, ó, tá tão desmantelado, é que nós estamos numa miséria total, gente. Nós estamos vivendo uma situação terrível. Quando as pessoas dizem, gente, o povo está em depressão, o povo está com doenças, aí a gente está vendo aí, ó, que cirurgias que não estão sendo realizadas, consultas médicas que estão sendo desmarcadas. Nós estamos vendo assim, ó, trabalho, pessoas sendo desempregadas, estando desempregadas por causa que o Covid veio, o Covid, né, mexeu em tudo. Pessoas, gente, que não tem comida na mesa. E não é uma nem duas, é muita gente. É muita gente. Talvez vocês, vereadores, não tenham conhecimento de tais casos. Ou talvez algumas pessoas vão até vocês e vocês dizem, olha, nós não temos essa condição também de estar dando alimentação para vocês. Então eu digo assim para vocês, existe necessidade. E quando tu vê ser pago para um vereador R$4.700 para ele estar na Câmara de Vereadores 2 vezes por mês, sim, 2 vezes por mês, porque se eu for lá na segunda-feira, em horário aleatório, tem o vereador que está trabalhando, tem o outro que está trabalhando, tem o outro que está em casa. Vocês não cumprem o horário na Câmara de Vereadores, não é? Então quer dizer que vocês, nesse momento, estão ganhando do povo R$4.700 para 2 sessões na Câmara. Para apenas 2 sessões na Câmara. E vocês se coloquem no lugar daquelas pessoas que ganham um salário mínimo, como muitos amigos meus dizem assim, pô, a gente trabalha 8 horas diárias, às vezes nós trabalhamos mais do que 8 horas diárias para ganhar um salário mínimo. E os vereadores ganham 4.700. Aí teve uma senhora que colocou lá no meu Face assim, a gente ajuda eles, depois eles não ajudam nós. Gente, o voto não é ajuda. Você tem que cobrar o voto que você deu. Você sabe que quem tem o poder na mão é o povo. Acorda, povo de Dom Feliciano. Acorda, povo. Acordem, povo. Porque isso é uma vergonha. Vereadores de Dom Feliciano, aos 9 vereadores. Quem sabe, vocês acatam a nossa ideia. Baixem o salário de vocês para um salário mínimo. Sim, é justo. As pessoas estão dizendo por aí, né? Ouçam o povo que R$1.100, R$1.150, R$1.200 para 2 sessões. Então, vereadores, aceitem a nossa ideia. Vocês podem fazer o seguinte, baixar o salário de vocês para R$1.200. Vai dar R$600 por cada sessão. Eu acho que está muito bem pago, né? Tem pessoas que trabalham o mês inteiro para ganhar R$600. Meio turno. Aí vocês vão trabalhar só 2 sessões. É só 2 vezes ao mês. Está muito bem pago. Porque todos esses valores que eu estou falando aqui sai do povo. Sai da contribuição do povo. Sai dos impostos que é pago. Sai do dinheiro que vem para o município. Então assim, ó, 4.700 para o vereador ganhar 2 vezes por mês. Escutem bem, 2 sessões por mês. Mais do que isso, o vereador atende telefone, lógico, quando ele pode, né? Ele faz aquilo que está dentro do normal, né? Ninguém está pedindo que vocês façam nada fora do que é do ofício do vereador fazer. Mas vocês ganham 4.700. Aí 4 vereadores vão com diária de 3.700.
Eu não verifiquei as passagens de avião, mas mais ou menos 400 e poucos reais ida e volta para cada um vereador, não é? Aí, beirando a 18 mil, 18, 20 mil, isso aí se vocês fizessem em doações de cestas básicas para as pessoas que estão precisando, vocês iriam alimentar mais de 100 pessoas no município. Lógico, isso não é de interesse do vereador. Mas eu acredito que o povo de Dom Feliciano, que está me escutando, clama pelas mesmas mudanças. Um salário mínimo para vereador. Coloquem as suas ideias, vereadores. Digam o que vocês acham. Um salário mínimo para o vereador. Quem quiser ser vereador, seja. Quem não quiser, não seja. Não é? É tão simples. Os conselheiros tutelares de Dom Feliciano, eles trabalham ali, atendem as pessoas que necessitam deles, não é? E eles têm que trabalhar, eles têm que fazer plantão ali, não é? E atender fora de hora, estão à disposição, ganham um salário mínimo. Então, quer dizer, por que um vereador que trabalha 2 vezes por semana, comparece na Câmara de Vereadores, não pode ganhar um salário mínimo para fazer esse trabalho como vereador? Não é? Aí a diária dele é 3.700, mais a diária do motorista que levou, mais as passagens de ônibus, para dizer que vão fazer cursos, para dizer que vão buscar recursos para o município, que a gente sabe que não é dessa maneira. Já estou dizendo aqui que eu consegui 250 mil somente no WhatsApp. Esse ano está aqui já chegando para fazer a construção da quadra. Então, nós estamos pleiteando já outros recursos através do WhatsApp. Não é? Até porque os deputados, na sua grande maioria, estão também votando online, por aplicativo da Câmara. Muitos dos deputados também não têm comparecido em Brasília. Então, fazem as votações online, como foi feito aqui na Câmara de Vereadores, como foi feito por muito tempo. Então, eu acho que nesse momento, está na hora de olhar a situação do povo de Dom Feliciano. Eu falo e clamo por aqueles que ganham pouco, por aqueles que têm necessidade, por aquelas pessoas que precisam de auxílio. Abram o coração de vocês. A Câmara tem dinheiro para isso, não é? Tem como repassar esse dinheiro para o administrativo para que possa ser comprada cestas básicas, que no mínimo, porque quando a fome aperta, talvez nenhum de vocês na vida passou fome, talvez por isso nunca tenha acontecido, talvez vocês não saibam qual é realmente a necessidade de quem precisa. Eu falo porque eu sei o que eu digo. Então eu digo assim para vocês, gente, tá na hora de mudança. Tá na hora. Os vereadores, é vocês que investigam o prefeito. E é o povo que investiga os vereadores. Tá na hora. Tá na hora de mudança. Porque se fala tanto em necessidade, se fala tanto em uma pandemia dessa, a gente vê aí no Facebook as pessoas dizendo, tem que ter mais compaixão, tem que ter mais misericórdia. Compaixão com a mesa farta é fácil falar. Compaixão com o roupeiro que a gente abre as portas e a roupa está caindo de tanta roupa, é fácil falar. Compaixão numa boa casa, com ar-condicionado, com tudo tranquilo, é fácil de falar. Agora, difícil é para aquele ser humano, em casas que nós temos aqui nesse interior afora, e aqui na cidade também, que chove como se fosse dentro de casa. E para dar uma madeira, para dar um brasilite, é uma história, não é? É uma burocracia, e vai ali, vai aqui, faz aqui, leva 1 mês, 2 meses para sair uma tábua, um brasilite. Não é? Agora, para botar na mesa ali 1 quilo de osso, uma canjiquinha. Isso aí, minha gente, isso aí vocês não sabem o que é. Porque a mesa de vocês é farta. Agora, lembrar daquelas pessoas que realmente necessitam e que não têm um remédio para tomar. Isso aqui não é uma pessoa no nosso município, não é 2, são várias. São várias pessoas que batem lá naquela Secretaria de Saúde e saem de lá sem o remédio que eles precisam. E não tomam, porque não tem dinheiro, porque não tem condições.
Porque procurou o vereador tal falou com o secretário respondeu que não pode dar. É assim que acontece com a população. É assim. É um exame médico que precisa. É fácil falar para quem tem um plano de saúde. É fácil falar para quem tem hoje um telefone que liga para o médico que quiser e marca uma consulta, marca uma cirurgia. Mas difícil é para aquele cidadão que não tem condições de marcar um médico que está precisando e que vai morrer, todo mundo vai. Isso aí, minha gente, eu sei muito bem disso. Mas qualidade de vida para o cidadão de Dom Feliciano, essa é uma lei universal do amor que Jesus pregou, que nós devemos fazer ao próximo aquilo que a gente quer. Então, é uma mesa farta. Eu não tenho que dar resto para as pessoas. Eu tenho que alcançar a mão para aquele que me pediu. Mas isso é luxúria. Vocês serão cobrados. Escutem o que eu estou dizendo. Serão cobrados por Deus. Um dia haverá um juízo sobre estes políticos que dizem, isso aí é normal, isso aí todo mundo está pagando. Sou contra, de cima a baixo, de baixo a cima. Não quero defender ninguém aqui dizendo que não são exorbitantes os cargos. Um prefeito ganha 14 mil reais. Mas, diga-se de passagem, que ele está prestando serviço 24 horas. Alguns, lógico, né? Tem outros que não. Mas tudo bem, é para prestar 24 horas um serviço à população. Mas assim mesmo, prefeito, é muito dinheiro. É muito dinheiro para um cidadão dizer sim ou para um cidadão dizer não. Para um cidadão ficar à frente de um trabalho e para fazer cara feia para quem quer ou para sorrir para quem quer. É muito dinheiro, enquanto a população necessita, enquanto a população precisa, porque fácil é você que está aí engravatado, ganhando bem, fazer pouco caso de mim, que estou aqui falando de pessoas que vêm me falar para mim. Eles não conseguem uma consulta médica para gente, eles não conseguem um remédio. Isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero deixar bem claro aqui que existe uma grande diferença com apenas aí um vereador que eu tenho visto o trabalho dele. Entendeu? Mas na maioria. Mas vamos trabalhar então. Vamos fazer com que esse cargo valha esses, que seja válido esses 4.700. Porque é um absurdo. Eu sei que tem vereadores que não foram a Brasília e estão apanhando por esses vereadores que foram a Brasília. Mas que vocês também não abriram uma boca. E quem cala consente. Então eu digo a vocês assim, ó. Pagar 11, olha o gasto que nós temos. Eu vou trazer aqui no próximo programa o gasto que o município tem com 11 pessoas, que são 9 vereadores, o prefeito e o vice-prefeito. Para muitas vezes nem atender. Me bloquearam, Gabriel. Para fazer isso, tem gente, tem líderes governamentais que nos bloqueiam. Né, Gabriel? Gabriel está sendo bloqueado aí por um mandante do município, o alto escalão. Quando eu falo alto escalão, pelos dois, pá! Sinto muito. Quer dizer, o Gabriel está sendo bloqueado por 2, né, do alto escalão que não querem falar, que não querem conversar. Tudo para eles é um problema. Enquanto era para abrir as portas, então e atender a gente bem. Os vereadores que foram a Brasília nessa segunda-feira, e que estranhei que nem falaram na Câmara de Vereadores que iam a Brasília, né? Foi a vereadora Ana Cláudia Lesnick, o vereador e presidente da Câmara Cristiano Studinski, o vereador Celso Jeski e o vereador Felipe Guimarães. Foram os 4 vereadores que foram a Brasília, né, no meio dessa pandemia, né, nessa resolução que foi feita dia 22 de julho, a dia 22 de junho,
a 6 de julho, né? Fechada a Câmara de Vereadores, mas os vereadores não deram importância para a pandemia. Tinham algo a mais a fazer, não é? Ir a Brasília. Vocês estão, vereadores, infelizmente, fazendo o contrário do que a população pede para vocês. O que a população pede é que vocês tenham um pouco mais de respeito ao dinheiro público. Cada um de vocês ganhou R$ 3.700 de diária, mais 4.700 de salário. 4.700 com mais 3.700, isso aqui é lógico fora as viagens de avião, né, gente? Isso aqui é só as diárias e o salário do vereador, que este mês, 4, 5, 6, 7, 8, estará ganhando 8.400. Não tem mais, né? Lógico que ele tem um recurso a mais aqui, um pouquinho mais. Tem as viagens de avião, não é? Que também consta aí. Então, e mais alguns eráriozinhos, né? Mais algumas casinhas de centavos. Mais 8.400 por cada vereador. Foi o que nós vamos ter este mês que pagar para irem a Brasília no meio dessa pandemia. Então essa pandemia não é tão grande, tão fora né, que não se pode sair, que não se pode viajar, que não, né, dizem fica em casa, fica em casa, fica em casa. Não, quem tem condições viaje, né, possam sair, possam, né, porque os vereadores fizeram isso. Lástima, eu lastimo porque R$ 8.400 por cada vereador nesse mês é muito dinheiro para ser pago. Quantos funcionários seriam pagos para fazer, talvez melhor que o trabalho que foi feito aí. Mas é o que nós temos para o momento. Quero deixar o meu abraço a todos os ouvintes, a você que ficou me escutando, a você que esperou para ver o nome dos vereadores que foram a Brasília, a você que está aí nos assistindo. Bom, eu sei que tem muitos vereadores que ficarão tristes comigo, ficarão bravos, ficarão irritados com a minha fala, mas eu falo o que é verdade, eu não estou mentindo em nada, não estou denegrindo a imagem de ninguém, eu só falei a verdade. Fiquei muito triste, porque no meio de uma pandemia dessa, tantos gastos. E infelizmente não foi revertido em cesta básica para aquele que precisa. Um grande abraço a todos. Estarei sempre falando a verdade, porque o meu programa se chama Coragem. Um grande abraço.